Olá, para as instalações elétricas, continuando aí falando um pouquinho sobre, né, proteção contra os surtos. Então, a NBR 5419, né, que inicialmente era mais voltada para proteção contra descargas atmosféricas, né, inicialmente, e depois houve uma atualização, ela também subdividiu-se para falar um pouquinho também sobre medidas de proteção contra surtos. Né? Então, inicialmente, a 5419, desculpa, falava de proteção de descarga atmosférica, então ela se dividiu então, para o SPDA, sistemas, né? Aí, então na NBR 5419-3, o MPS aqui, né, na 5419. Então, medidas de proteção contra surtos, MPS, são voltadas à proteção dos sistemas elétricos e eletrônicos instalados na estrutura a ser protegida, e é uma subdivisão da 5419-4. Então, a ideia é mais relacionada à proteção desses equipamentos, né, que podem sofrer alterações na vida útil ou queimar, né, quando há um distúrbio aí, surto de tensão na rede. Então, eu tirei só alguns pedaços, né, a 5419 é um pouquinho intenso, tem alguns cálculos bem interessantes, vamos dizer assim, voltados mais para surtos de tensão, vários diagramas, como devem ser utilizados, né, o aterramento, os barramentos de equipotencialização, enfim. Mas vamos nos aprofundar aqui apenas na parte mais interessante aqui, por exemplo, da parte prática. Né? Então, de acordo com os itens definidos, né, da EBNT, as medidas de proteção devem seguir, né, os seguintes passos. Então, fornecimento de um sistema de aterramento, compreendendo uma interligação para a equipotencialização e um subsistema de aterramento. A equipotencialização das partes metálicas externas e linhas metálicas entrando na estrutura diretamente ou por meio de dispositivo de proteção contra surtos, né, que a gente viu na aula passada. A integração dos sistemas internos em uma interligação de equipotencialização, implementação de blindagens espaciais combinadas com o roteamento e umidade das linhas, recomendações para a coordenação dos dispositivos de proteção contra surtos, determinação das interfaces isolantes adequadas, medidas especiais para estruturas existentes, ver o anexo B dessa norma, né, se necessárias. Após essas medidas, a relação custo-benefício das medidas selecionadas deve ser reavaliada e otimizada utilizando novamente o método de análise de risco. Né? O análise de risco está disposto, né, em uma outra parte da NBR 5419. Ela fala um pouquinho sobre as inspeções. Né? As inspeções, então, compreendem a conferência da documentação básica. Né? Então, aquilo que está no projeto tem que bater com, né, o que está na realidade, que pode ser feito aí através da inspeção visual e também medições. Né? Então, nas inspeções visuais, por exemplo, a gente tem, o inspetor tem que ir lá verificar o que? Se não existem maus contatos em condutores e conexões, nenhuma parte do sistema foi comprometida devido à corrosão, principalmente aquelas perto, né, ao nível do solo. Condutores de equipotencialização e blindagem dos cabos estão intactos e interligados. Não existem acréscimo ou alterações que necessitam medidas de proteção adicionais. Não existe indicação de danos no DPS e seus fusíveis ou interruptores, né? Aquilo que a gente viu na última aula lá, que os DPS normalmente têm uma indicação se ele está ativo, funcionando, né? Ou se ele está com algum defeito. Ou, enfim, os roteamentos apropriados estão mantidos, as distâncias de segurança para as blindagens espaciais estão mantidas. Em relação às medições, né, uma medição da continuidade elétrica deve ser feita naquelas partes dos sistemas de aterramento e equipotencialização que não são visíveis na inspeção, né, na inspeção visual. Caso um DPS não tenha uma sinalização visual do estado, recomenda-se que sejam feitos, quando necessário, medidas de acordo com as instruções do fabricante para confirmar seu estado. Isso aqui é um pouco, né, contraditório com a 5410, que pede lá, né, um sistema de visualização. Enfim. Então esse aqui é só um apanhado geral aí da 5419 em relação às medidas de proteção contra o surto, para complementar aí, né, o assunto de DPS, tá certo? Obrigado e até a próxima aula.